Queridos, eu sei que é sabido de todos que a Bíblia fala de um selamento. E se eu pedisse para levantar as mãos, eu acho que todos nós levantaríamos a mão, falando que queremos ser selados. Todos nós gostamos de ser selecionados em quase todas as coisas. Eu lembro quando eu era criança, meus irmãos eram mais velhos do que eu, então muitas brincadeiras que tinha com os amigos na rua, no bairro, eu geralmente era o menor porque estava com meus irmãos mais velhos. E eu me lembro que por muitas vezes, quando ia separar uma brincadeira, eu era um dos últimos a ser escolhido. E às vezes alguém falava assim, não, escolhe ele, mas ele é café com leite. Falava assim. Mas eu ficava feliz porque pelo menos eu era escolhido e poderia brincar. Todos nós queremos ser escolhidos. Melhor que seja o primeiro, mas mesmo sendo o último, ser escolhido já é muito bom. E a Bíblia fala de um selamento, de uma escolha que Deus está fazendo, de um grupo de pessoas. E eu tenho certeza que todos nós teríamos vontade de ser escolhidos, mesmo que fosse para ser café com leite, mas nós queremos ser escolhidos. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, aqueles que trouxeram. Na lição da Escola Sabatina, nós falamos um pouco sobre profecia, e nós vamos agora continuar falando, mas agora de uma profecia que está no Apocalipse. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler aqui o verso 2 e 3. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3. Diz assim: Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui está a obra do selamento, aqui em Apocalipse 7. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que o número dos selados é de 144 mil. E todos nós temos o sonho em nosso coração de fazer parte deste grupo e sermos também selados. Agora, queridos, só para nós nos situarmos aqui nesta profecia, esta profecia está dentro do 6º selo. Os irmãos lembram dos 7 selos? Eu gostaria aqui rapidamente de relembrar com os irmãos. Nós sabemos que a profecia dos selos, dos 7 selos, ela simboliza ali alguns períodos que a igreja passou até os últimos dias ou até a volta de Jesus. O primeiro selo está no capítulo 6. Na verdade, todos os selos estão no capítulo 6, com exceção do último. No primeiro selo vem falando de um cavalo. Os irmãos lembram qual é o cavalo do primeiro selo? Qual a cor do cavalo? Ah, é um cavalo branco. Os irmãos estão afiados. Eu não vou detalhar, porque nós vamos falar especialmente sobre o selamento. Mas depois fala do segundo selo, e fala de um segundo cavalo. Qual é a cor desse segundo cavalo? O cavalo vermelho. Depois fala do terceiro selo e de um terceiro cavalo. Qual é a cor do cavalo? Cavalo preto. E aí no quarto selo fala do quarto cavalo. Qual é a cor do cavalo do quarto? Cavalo amarelo, simbolizando a morte. Ok. E o quinto selo? Os irmãos lembram do quinto selo? Acabou os cavalos. E ali fala então das almas que estão debaixo do altar. Aquele período de 1517, quando Lutero ali trouxe a memória de todos os erros do catolicismo. E foi então terminando aquela perseguição. E aí surge então ali o quinto selo, onde as almas que foram martirizadas no período da Inquisição clamam a Deus por justiça. E agora chegamos ao 6º selo. Mas eu quero pular o 6º selo e quero ir rapidamente para o 7º, só para nós lembrarmos. Queridos, o 7º selo está no capítulo 8 de Apocalipse. E ele inicia falando assim, ó: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Então, os 5 selos já passaram. O 7º selo já fala da volta de Cristo, que é silêncio no céu por quase meia hora. Então nós entendemos que estamos em qual selo, o nosso período? Nós estamos no 6º selo.
Porém, o sexto selo, ele também tem um período de tempo. E dentro do sexto selo, aonde nós estamos? É aí que eu quero ler para os irmãos, só para nós sabermos aonde nós estamos no sexto selo. Apocalipse, no capítulo 6, verso 12. Olha só o que diz. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. Os irmãos lembram do terremoto de Lisboa? Já passou, não passou? Isso aí. Então nós já estamos à frente deste primeiro acontecimento aqui do sexto selo. Continua o texto. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Isso já passou? 1780, isso aí. E aí continua o texto. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, quando caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. A queda das estrelas já aconteceu? 1833, é isso aí. Os irmãos estão afiados. Queridos, então esses acontecimentos do sexto selo já foram. E onde nós estamos? Então olha só, como sacudidos por um vento forte. Verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho. Isso já aconteceu? Ainda não. Porque isso acontece por ocasião ali do período do período de perseguição, onde a porta da graça já se fechou, aquela comoção, as pragas caindo, o céu se enrola como um pergaminho. Então isso ainda não aconteceu. Então nós estamos exatamente no sexto selo, entre o verso 13 e o verso 14 de Apocalipse capítulo 6. Porque as estrelas já caíram do firmamento, mas o céu ainda não se enrolou como um pergaminho. E se os irmãos perceberem, eu li sobre o sétimo selo no capítulo 8. E todos os selos estão no capítulo 6. E aí no meio tem o capítulo 7 de Apocalipse. E o que fala no capítulo 7 de Apocalipse? Sobre a obra do selamento, que foi o texto que nós lemos aqui para a base da oração, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, a obra do selamento, ela já iniciou, mas ela ainda não acabou. Nós estamos vivendo exatamente no período do selamento, nesse período do sexto selo. E o que falta praticamente para acontecer dentro do sexto selo é o céu se enrolar como um pergaminho. Mas para isso, a obra do selamento precisa terminar. E eu quero perguntar, você já foi selado? Ou você está pronto para receber o selo de Deus? O que você precisa fazer para receber o selo de Deus? E eu quero ler com vocês um texto inspirado que diz assim, ó: o selo do Deus vivo será posto somente naqueles que têm a semelhança de Cristo em caráter. Somente quem recebe o selo de Deus? Quem tem a semelhança de Cristo no seu caráter. E agora eu pergunto, quem pode levantar e falar a mão: olha, eu tenho a semelhança de Cristo no caráter? Eu não teria coragem de levantar a mão. Talvez ainda não estou preparado para receber o selo de Deus. Mas somente será posto sobre esses que têm a semelhança de Cristo no caráter. Querido, será que eu estou tentando ser como Jesus? Não adianta eu querer receber o selo de Deus se eu não estou me esforçando para ser como Cristo. Tem o hininho das crianças que fala: queria ser como Jesus. E ali fala várias qualidades que Jesus tinha. Quantas vezes, especialmente os jovens, fazem as suas metas, às vezes escrevem até num papel e colocam ali na parede do guarda-roupa: olha, esse ano eu preciso fazer tal coisa, preciso ir para a academia, preciso terminar minha faculdade, o meu curso. E por que não escrever no papel e colar ali também: preciso ser como Jesus? E ainda colocar as qualidades que nós precisamos nos adequar. Porque nós estamos vivendo no período do selamento, e garanto para os irmãos que já estamos chegando ao fim do selamento. Mas talvez não estou me preocupando tanto em ser como Jesus. Ainda diz assim: como a cera toma a impressão do sinete, assim o caráter deve tomar a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo.
Lembram daqueles selos antigos que nós só vemos em filme? Que derrete a cera e aí o rei pega o seu anel e coloca em cima. E quando aquela cera seca, fica com a marca daquele sinal, daquele anel. É assim que Deus quer colocar o caráter dele na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que não podemos ser duros de coração. Porque não tem como colocar o selo em algo que é duro. Precisamos ser como uma cera que foi aquecida. Precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Precisamos ser como Jesus, ter o caráter de Cristo em nossas vidas. E queridos, eu quero lembrar aqui a todos a história de Enoque. Eu sei que é uma história conhecida, eu quero apenas relembrar a história de Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou quanto tempo com Deus? 300 anos. Ele viveu 65 anos, teve um filho, e daquele filho em diante ele teve uma experiência especial com Cristo. E viveu 300 anos com Deus, aqui nesta terra. Porque o que aconteceu com ele? A Bíblia fala assim, e andou Enoque 300 anos com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele foi trasladado ao céu. E eu pergunto, será que Deus quer de nós menos do que ele pediu para Enoque? Porque às vezes nós olhamos para Enoque e pensamos assim, nossa, aquele homem era santo. Ele andava com Deus. 300 anos andando com Deus. Queridos, nós precisamos fazer a mesma coisa se queremos receber o selo, se queremos ser trasladados como Enoque. Deus não vai pedir menos de nós. E às vezes alguém pensa assim, nossa, eu quero chegar no céu e perguntar para Enoque como é que era a vida dele. Não precisa. Eu preciso ser da mesma maneira, senão nem no céu eu vou chegar para perguntar a Enoque. Então, se eu ter a vida da mesma forma que tinha Enoque, aí eu vou chegar no céu. Talvez não vou ter tanta curiosidade de perguntar a ele, porque eu já saberei o que ele fez, porque fiz igual. E agora olha só o que diz na meditação matinal de 2002. Andou Enoque com Deus 300 anos antes de sua trasladação para o céu. E o estado do mundo não era então mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que é o de hoje. E como andou Enoque com Deus? Ele educou sua mente e coração para sentir sempre que estava na presença divina. E quando em perplexidade suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Queridos, aqui tem um segredo. E não é nada de outro mundo. Como que Enoque andou com Deus? Aqui ainda fala que a condição do mundo naquela época não era mais favorável do que a condição hoje. E muitas vezes nós falamos, olha, o mundo hoje está terrível, está difícil servir a Deus, é tantas coisas, tantas atrações no mundo, e é tudo verdade. Mas no tempo de Enoque estava do mesmo jeito, era difícil da mesma forma, e Enoque conseguiu. Nós não estamos em desvantagem. Talvez se fosse alguma coisa, estaríamos em vantagem pelo conhecimento que Deus nos deu. Mas são as mesmas situações, as mesmas condições, as mesmas lutas que temos, Enoque também tinha. E ele pôde andar com Deus 300 anos porque ele quis. E assim então ele fez. Olha só o que diz ainda. Recusava-se a tomar qualquer rumo que ofendesse a seu Deus. Qualquer rumo. Queridos, às vezes acontece comigo, nós estamos no meio de uma conversa com os amigos, e a conversa toma um rumo errado, e a gente vai junto com esse rumo. Mas aqui fala que ele se recusava a tomar qualquer rumo que ofendesse a Deus, qualquer coisa. E às vezes é por isso que eu não sou como Enoque, porque eu não me desvio do mal. Muitas vezes, quando eu sei que não está certo, mas eu não me desvio. Outra parte que nós lemos, fala que Enoque treinou a sua mente para imaginar que Deus sempre estava ao seu lado, que ele sempre tinha a presença de Deus, ele treinou a sua mente. Queridos, a nossa mente pode ser treinada. Não é como um cavalo selvagem que pode ir para onde quer. A nossa mente pode ser treinada.
E às vezes nós estamos pensando em algo que não deve, e eu sei que isso já deve ter acontecido com os irmãos, e aí vem na mente, olha, eu não posso pensar nisso. E aí a gente tenta tirar o pensamento, mas parece que o pensamento vai. E você tenta puxar para cá e vai para lá novamente. E eu preciso treinar a minha mente para sentir que sempre estou com a presença de Deus, porque é assim que acontece. Deus está conosco. E eu preciso treinar a minha mente. Eu treino o meu corpo, eu treino o meu conhecimento, eu treino tantas coisas. E por que não posso treinar a minha mente? Por que não posso dominar os meus pensamentos? Eu posso. Enoque conseguiu. Ainda diz assim: Enoque formou caráter reto, e como resultado, foi trasladado para o céu sem ver a morte. Quando o Senhor vier a segunda vez, haverá alguns que serão trasladados sem ver a morte, e desejamos saber se estaremos entre esse grupo. Todos sabem que quando Jesus voltar, alguns serão trasladados sem ver a morte. Será que eu serei um desses? Eu quero. Mas eu preciso ser como Enoque. Deus não vai querer de mim menos do que Ele quis de Enoque. Eu preciso ser exatamente como Enoque. E a inspiração ainda fala que há Enoques em nossos dias. E talvez não seja eu esse Enoque. Mas eu preciso ser como Enoque. Para Enoque, não foi mais fácil viver uma vida justa em seus dias, do que é para nós no presente. O mundo nos dias de Enoque não era mais favorável ao crescimento na graça e santidade do que agora. Mas Enoque dedicou tempo à oração e comunhão com Deus. Aqui estava também o segredo de Enoque. Ele dedicou tempo à oração e à comunhão com Deus. Queridos, são coisas simples. Mas você tem feito? É tão simples. Orar e ter comunhão com Deus. Orar e estudar a Bíblia. Você tem feito? Quanto tempo você dedica durante o seu dia à oração? Ou são só aquelas orações rápidas para comer? Ou quando se levanta, aquela oração rápida porque já tem que ir para a correria? Ou aquela oração do sono já na hora de dormir? Uma oração rápida também? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Ao estudo, aqui fala que Enoque também tinha comunhão com Deus. Ao estudo da palavra de Deus. Nós aprendemos que devemos tirar o dízimo de todo o dinheiro que nós ganhamos. Mas e do nosso tempo? Se fôssemos tirar o dízimo do nosso tempo, seriam 2 horas e 40 minutos? 2 horas e 20? Você tira isso do seu tempo para dedicar a Deus? Ou que fosse meia hora por dia, você tem tirado para dedicar a comunhão com Deus? E aí eu me pergunto, como que Enoque conseguiu? Porque ele fazia isso. Ele tirava tempo para oração e para comunhão com Deus. E ele não deixou de lado os seus sonhos. Vocês conhecem a história de Enoque? Ele negociava, era negociante. Ele andava no meio do povo. Ele cumpria os seus deveres diários. Mas ele tirava um tempo para oração e comunhão com Deus. E é talvez por isso que não somos como Enoque. É simples. Ainda diz assim: foi sua devoção a Deus que o capacitou para a trasladação. A sua devoção a Deus. Sabe quando nós falamos às vezes dos católicos, às vezes de uma senhorinha católica, a gente fala assim, aquela senhora é devota. O que isso significa? Que ela é fiel, que ela cumpre aquilo que ela aprendeu, que ela vai aos cultos, ela faz as suas orações, ela é devota. E aqui fala que foi a devoção de Enoque a Deus que o capacitou para a trasladação. Será que alguém pode olhar para nós como cristãos e falar, olha, aquele é um crente devoto. Ele se dedica para as coisas de Deus. É isso que Deus quer de nós, porque Deus também quer que nós sejamos trasladados. É a obediência aos mandamentos de Deus que molda o caráter segundo a semelhança divina. É obedecer.
Obedecer aos mandamentos de Deus. É isso que vai transformar o nosso caráter. E ainda diz assim: o selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Queridos, nós somos chamados de adventistas do 7º dia. Por que do 7º dia? Porque professamos guardar o sábado, crer nos 10 mandamentos e no sábado como dia de descanso. E será que temos cumprido isso? Será que temos santificado o dia de sábado? Ou ele é apenas um dia de descanso para nós, um dia de encontro? Mas o sábado é um dia santo. E o selo de Deus será colocado unicamente naqueles que guardam os mandamentos de Deus e que guardam o sábado como dia do Senhor. E nós somos chamados de adventistas do 7º dia. E ainda diz assim: movimento de reforma. E aí nos lembra Isaías 58:12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e será chamado reparador de brecha, restaurador de veredas. Por isso, movimento de reforma. Porque somos restauradores daquela lei que foi pisada, daquele sábado que foi mudado para outro dia. Nós somos restauradores, reformadores. Nós somos um movimento de reforma. E pregamos isso de uma forma bela. Mas estamos precisando praticar, assim como Enoque, para receber o selo de Deus e também ser trasladado para o céu. Olha só o que diz, irmãos. Os israelitas puseram sobre as portas um sinal de sangue, para demonstrar que eram propriedade de Deus. Assim, os filhos de Deus neste século levarão o sinal que Deus instituiu. Colocar-se-ão em harmonia com a santa lei de Deus, e um sinal é posto sobre cada um do povo de Deus, tão certamente como foi o sinal colocado sobre as portas das habitações dos hebreus. Lembra do sangue nos umbrais? O anjo destruidor passou, e quando o anjo via aquela casa com sangue no umbral, nos umbrais, o anjo passava direto, e a morte não entrava dentro daquela casa. E aqui fala que o selo de Deus, a guarda do sábado é para nós da mesma forma. Nós temos um sinal entre nós e Deus. E também a morte não nos afetará, a morte eterna não nos afetará, porque nós temos um selo, nós temos um pacto com o nosso Deus. E nós cumprimos este pacto todo o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor. Queridos, nós precisamos receber o selo de Deus. Nós precisamos ser trasladados para o céu. Nós somos chamados de movimento de reforma, mas precisamos ser reformadores de verdade. Precisamos ser reformadores de coração. Ainda diz assim: ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de um selo ou sinal que possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. Esse é o selo de Deus. Queridos, eu estava lendo esse texto, talvez há um mês atrás, e eu estava numa reunião, aquela reunião dos pastores que nós tivemos e obreiros, e eu li esse texto falando ali sobre o selo de Deus, e aí naquele momento eu pensei assim: quem será que vai ser selado? Porque são tão poucos. E aí eu estava sentado, aquele monte de pastor e obreiro assim, eu estava junto. Aí eu pensei comigo, eu vou começar a olhar aqui o pessoal e ver quem teria condições aqui de ser selado, no meu julgamento, né? Aí comecei a olhar. E aí eu olhei um irmão, um pastor, que eu prezo muito. E eu falei, olha, eu acho que aquele teria condições de ser selado. Só que aí eu lembrei de um erro que ele tinha cometido uma vez, uma coisa boba. Aí eu falei, eu acho que ele talvez não. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar de pensar. E aí no mesmo momento eu pensei assim, será que eu sou melhor que aquele pastor? E eu me julguei pior do que ele. E estava julgando que ele não tinha condição de ser selado. Imagina eu. E queridos, são só 144 mil. Não precisa olhar para os irmãos que estão aqui, mas olhe para você. Você tem condições de ser selado? De receber o selo de Deus?
de ser como Enoque, para ser trasladado ao céu. Naquele dia eu olhei para mim e não tinha condições. E preciso melhorar a cada dia, porque eu quero muito receber o selo de Deus. Queridos, Jesus está voltando. Nós lemos aqui Apocalipse 7, que os 4 anjos estão ali reunidos, prontos para soltar os ventos. Nós aprendemos na lição que os ventos são comoções, são guerras. Eles estão prontos para soltar, para que o mundo comece a entrar em parafuso mais do que está, e as pragas comecem a sair. Mas aí corre um anjo, vindo da banda do sol nascente, e fala: olha, não faça isso. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as águas. Por que não? Até que nós selemos na fronte os servos do Deus vivo. E aí os anjos estão segurando os 4 ventos. E nós estamos agora nesse período de selamento. Ainda não passou para os vivos. Mas quando passar, será tudo muito rápido. Eu já preciso estar pronto. Queridos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. O meu desejo para cada um de nós aqui é que todos nós sejamos selados. Que todos nós sejamos contados entre os 144 mil. Para quando Jesus voltar, nós subirmos em perfeição para encontrar com Jesus nos ares. Queridos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que nós possamos um dia juntos, nos 144 mil, chegar lá no céu, ser este grupo que passou por aquela grande tribulação e cantarmos aquele hino que ninguém mais vai aprender, somente os 144 mil, que possamos fazer parte deste coral selecionado. Amém.